Olá, Cleide Dias com você aqui mais uma vez. E hoje eu quero compartilhar com você sobre os segredos para alcançar o próximo nível. Como seria maravilhoso! Você já pensou em ter controle da sua própria vida em todas as circunstâncias, a ponto de poder fazer as melhores escolhas e não sofrer problemas por conta de escolhas erradas? Já pensou nisso? É sobre isso que eu quero compartilhar. Permaneça comigo nos próximos minutos. Segredos para o próximo nível. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu escolhi um personagem da Palavra de Deus, um homem chamado Davi, para poder lhe falar de pelo menos 3 coisas que torna possível fazermos as melhores escolhas, que torna possível evitarmos alguns problemas por conta de escolhas erradas e o mais importante, que nos faz alcançar o próximo nível. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre ser fiel nas coisas pequenas. Quando você olha para 1 Samuel, no capítulo 17, você vai ver a história de um homem extraordinário que se chamava Davi. E eu vou compartilhar apenas alguns textos para você entender aquilo que eu quero compartilhar hoje. Mas eu faço um convite aqui a você para que você separe um minuto do seu tempo para ler toda essa história e meditar nela. Com certeza vai abençoar por demais a sua vida e a vida da sua família. Mas o primeiro princípio que eu quero tratar é esse: ser fiel nas coisas pequenas. Nem sempre eu e você estamos dispostos a ser fiéis em coisas pequenas, a tratar com zelos coisas que aos nossos olhos não são grandes e que por conta disso até achamos que não é relevante. Mas quando a gente olha para o versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos um texto interessante, quando Eliabe, irmão de Davi, chega para ele e diz assim, irritado, a Bíblia diz que ele estava irritado: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sim, porque Davi cuidava de ovelhas, as ovelhas do seu pai. E Davi fazia isso em um campo sozinho, ninguém via quando Davi estava fazendo isso. Mas ele fazia com zelo o seu trabalho, mesmo sabendo que ninguém estava vendo. E quando o irmão dele fala: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, me faz refletir. Como é que você trata as coisas pequenas? Como você se comporta diante do pouco? E como você se comporta quando ninguém está te olhando? Porque Davi, ninguém estava olhando ele no curral, ninguém estava olhando ele no campo, ninguém via quando ele exercia com tanto zelo o cuidado com aquelas ovelhas. Ninguém queria fazer aquilo que Davi fazia. Naquela época era uma questão de status ser soldado do exército de Saul. E os irmãos de Davi estavam lá no exército de Saul. Porém Davi continuava no campo cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que este homem chamado Davi, ele se tornou um matador de gigantes. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não começou a observar Davi depois que ele matou o gigante. Deus já observava Davi quando ele ainda estava no campo com as ovelhas. Quando ele ainda estava cuidando de algo que era tão pequeno e tão insignificante aos olhos dos seus irmãos e diante de tantas pessoas. Tem muita gente que não alcança as coisas que estão preparadas para elas, porque elas não conseguem ser fiéis em coisas pequenas. E a Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 10, que o teste do grande é o pequeno. Isso mesmo. Lá diz exatamente assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E para isso vale dizer que aquilo que você faz, se você acha que é pequeno e faz de qualquer jeito, eu quero lhe dizer que você nunca receberá as incumbências das coisas grandes que estão preparadas para você. Então esse é o primeiro princípio para se alcançar o próximo nível: ser fiel nas coisas pequenas. E o segundo princípio é ser fiel no alheio. Nesse mesmo capítulo 17 de 1 Samuel, quando a gente olha para o versículo 15,
A gente percebe que lá está escrito o seguinte: mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. De quem eram as ovelhas? Do seu pai. As ovelhas não eram de Davi. E isso me chama muito a atenção, porque às vezes até temos muito zelo com aquilo que é nosso, mas nem sempre zelamos por aquilo que é dos outros. E mesmo as ovelhas não sendo de Davi, isso não diminuía o seu zelo para com elas. E sabe o que eu entendo aqui? Que Deus testa o nosso coração sempre que vai nos promover para o próximo nível. Todas as vezes que o Senhor quer nos promover, Ele vai testar o nosso coração. E lá no capítulo de Lucas, no capítulo 12, capítulo 16, no versículo 12, diz assim: se vocês não forem dignos de confiança naquilo que é alheio, naquilo que é dos outros, quem vos entregará o que é vosso? Sabe o que eu entendo? Que quando nós não cuidamos, não zelamos daquilo que é dos outros, aquilo que é nosso fica retido. E Deus sempre vai testar o nosso coração quando Ele quiser nos entregar algo maior. E nunca esqueça que são as nossas atitudes que revelam os nossos corações. Seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que é dos outros. Se for para servir, sirva. Se for para auxiliar, auxilie. Porque quando Deus te coloca para auxiliar, para servir, em uma situação que você até acha que te diminui, que você acha que é irrelevante, na verdade o que Deus quer no final é te levantar numa proporção muito maior, em um nível muito maior. E eu te garanto uma coisa, do mesmo jeito que Deus encontrou Davi no curral, onde ninguém o via, Ele também vai te achar. Vai te achar exatamente fazendo aquilo que aos teus olhos ou aos olhos de muitos parece insignificante. Mas os olhos do Senhor vai te achar lá. Uma das coisas mais lindas dessa história é que a preocupação de Davi não era aquilo que as pessoas iam dizer, tampouco se aquilo que ele estava fazendo era irrelevante, mas a grande preocupação dele era cuidar bem das ovelhas do seu pai, ou seja, cuidar daquilo que era dos outros. E aqui me faz lembrar de uma referência que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 49, quando alguém busca Jesus, algumas pessoas, e o próprio Jesus responde: por que estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, eu fico imaginando que quando Deus observou a preocupação de Davi com aquilo que não era dele, eu imagino que Deus deve ter falado assim: esse é o rei que eu estou procurando. Esse é o perfil do rei que eu procuro. Ele passou no teste. Porque se ele é tão zeloso com aquilo que não é dele, eu posso entregar o reino inteiro, que ele vai ser exatamente como o meu coração deseja. E aqui cumpre-se aquela palavra de Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino do céu, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muita gente tem buscado o reino de Deus, mas tem esquecido desse princípio que está no meio do texto, e a sua justiça. Nós temos que exercer a justiça de Deus naquilo que nós fazemos, para que as demais coisas nos alcancem. E Davi era alguém especialista nisso. E a terceira e última coisa que eu quero lhe falar: tenha pressa em obedecer. Quando a gente olha para o mesmo texto de 1 Samuel 17, lá no capítulo 20, aliás, lá no versículo 20, diz o seguinte: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, como Jessé, o seu pai, lhe havia ordenado. Sabe o que eu aprendo aqui? A pressa em obedecer um comando faz toda a diferença para você ir para o próximo nível. Deus tinha preparado um nível superior para Davi. Deus queria promover ele de pastor de ovelha a rei da nação de Israel. Esse era o grande propósito de Deus. E aqui, Davi cumpre um princípio extraordinário para estar no próximo nível: ter pressa em obedecer um comando. Tem pessoas que, quando Deus fala algo para elas, elas demoram anos para que elas se levantem e decidam fazer, decidam obedecer. A Bíblia diz que Davi obedeceu no dia seguinte.
E deixa eu te contar um segredo aqui, escondido nessa palavra tão poderosa. Deus vai usar autoridades para nos preparar para os gigantes que virão. Jessé, o pai de Davi, foi alguém que o treinou para quando chegasse a luta com Golias, ele fosse um vencedor. Deus vai colocar Jessés na minha vida e na tua vida para desenvolver o nosso caráter, para nos ajudar a vencer os gigantes que a vida vai nos oferecer. Davi era valioso aos olhos de Deus por uma coisa simples, porque ele aprendeu desde cedo a obedecer às instruções do seu pai. E sabe o que eu entendo aqui? Tem muitas pessoas arrogantes nessa terra, presunçosa, que não sabe obedecer comando. E quando você não sabe obedecer comando, desde os mais simples, você nunca vai ser aprovado para o próximo nível. E detalhe, quando você obedece, a sua unção não diminui. Quando você se submete, a sua unção não diminui. Muito pelo contrário, ela só aumenta. E sabe o que eu costumo dizer? Deus está à procura dos Davis dessa geração. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam capazes de serem apressados em obedecer a uma ordem sua. Deus viu quando Davi lutou com o urso. Deus viu quando Davi matou um leão para defender as ovelhas do seu pai. Deus viu quando Davi teve pressa em sair no dia seguinte, logo cedo, só para obedecer o comando do seu pai. E sabe, eu imagino que Deus deve ter reunido o céu inteiro e todos os anjos para declarar o que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 22. Lá diz o seguinte: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que coisa extraordinária. Deus está procurando, Deus está te procurando, te posiciona, ainda dá tempo. Eu costumo dizer que obedecer um comando tardiamente, na maioria das vezes ou todas as vezes, é desobediência. Porque tem coisas que só tem graça hoje, que não terá graça para amanhã. Imagina você que é pai, você que é mãe, e o seu filho de 5 anos pede um brinquedo hoje. E você não tem como dar aquele brinquedo hoje. E daqui a 10 anos ou 12 anos, quando o seu filho já estiver saindo da adolescência, você vai comprar um brinquedo que para ele não tem mais graça. Tinha graça naquele tempo, mas não agora. Por isso que os comandos que recebemos precisam ser obedecidos com pressa. E eu quero deixar essa reflexão para você. 3 princípios para você crescer e chegar no próximo nível. O primeiro deles é ser fiel nas coisas pequenas. O segundo é ser fiel no alheio. E o terceiro é ter pressa em obedecer. Pode ter certeza de uma coisa: se você seguir esses princípios que a sabedoria bíblica nos ensina, você vai alcançar o próximo nível mais cedo do que você imagina. Que o Senhor te abençoe e compartilhe esse vídeo, essa palavra com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Até o próximo vídeo.